Então, continuando com as nossas aulas de História Econômica Geral, nós vamos então iniciar agora as aulas sobre as recuperações econômicas no mundo no entreguerras. Nós já falamos dos Estados Unidos no New Deal, na recuperação econômica fundada numa significativa intervenção do Estado na economia, num país com uma tradição democrática. Nós vamos falar agora de duas outras experiências muito semelhantes, mas com uma tradição totalitária. A Alemanha e a União Soviética. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Aqui vamos falar da Alemanha. No outro vamos falar da experiência da recuperação econômica e toda a trajetória da União Soviética. Então, que diferenças e semelhanças podemos apontar nessas três experiências dos Estados Unidos, da Alemanha e da União Soviética, nesse período entre guerras? São semelhanças e diferenças. Podemos pensar os Estados Unidos com uma certa democracia, uma tradição democrática, na Alemanha totalitarista do nazismo e da União Soviética totalitarismo do stalinismo. Porém, nas três experiências, o Estado teve uma participação fundamental na recuperação econômica. Os Estados Unidos vivia a Grande Depressão, a Alemanha vivia um período de crise e instabilidade econômica considerável. E nesse momento, a União Soviética já estava numa trajetória de crescimento estonteante, mas antes de 28, 25, passou por crise econômica, por guerra civil, por instabilidade. Também semelhante ao que a Alemanha e os Estados Unidos passaram entre 30 e 33. Todos três pautaram uma política monetária expansionista, de emissão de moeda, de crédito, de juros baixos, e todos três também passaram uma política de gastos públicos consideráveis. Então, Estado, política fiscal e monetária expansionista. E o Estado fazendo planejamento, o New Deal nos Estados Unidos, o plano quadrienal na Alemanha e os famosos planos quinquenais na União Soviética. Então, planejamento, política fiscal e monetária expansionista era a semelhança. O que diferenciava era a política, democracia liberal dos Estados Unidos e totalitarismo na União Soviética e na Alemanha. Então, começamos pela Alemanha nesse período. Eu não vou entrar em detalhes anterior à Alemanha, já falamos em outras aulas aqui, mas vou pegar a Alemanha pós-33. Mas pensamos um pouco antes, essa Alemanha dos anos 20, dos loucos anos 20 alemão também, para quem gosta de entender um pouco da Alemanha, eu gosto de pela via do cinema, Eu recomendo ler algum livro, que esse aqui, A Tela Demoníaca, que vai falar do cinema alemão, do expressionismo alemão, de uma época de que a Alemanha deu uma grande contribuição à história do cinema, começando aqui por um clássico, o Gabinete do Dr. Caligari, todo o movimento expressionista, muito conhecido, Lichtenhauer, sobre o Metrópole e outros filmes dele, Fritz Lang, aliás, Fritz Lang. Esse aqui, o Gabinete do Dr. Caligari, também é um momento de avanço das artes cinematográficas na Alemanha. Mas o período dos anos 30, esse expressionismo já começa a desaparecer do cinema alemão, e a Alemanha passou por uma estabilidade política muito grande, de uma disputa entre comunistas e sociais-democratas, e crescia na margem, de forma acelerada, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha, o Partido Nazista. E nesse filme aqui do Fritz Lang, o Vampiro de Düsseldorf,
relata esse período dos anos 30, né, de instabilidade política, né, de a população querendo fazer justiça com as próprias mãos, de fragilidade das instituições, das forças de segurança pública, né, e perseguindo, a população se organiza, né, para perseguir um assassino, né, que tinha matado uma menina, e eles vão fazer justiça com a própria mão. Relata esse período de profunda instabilidade, de um salve-se quem puder nessa Alemanha que estava, né, prestes a ver o pior do mundo. E eu vou também, para falar do cinema alemão nesse período dos anos 30, né, do período nazista, nada melhor que Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl, a cineasta do Hitler. Esta obra magnífica aqui sobre a sua vida, a vida e obra de Leni Riefenstahl. Né, ela fez dois filmes, né, clássico da história do cinema, controverso, mas do ponto de vista da técnica é uma grande aula de cinema. O Triunfo da Vontade, né, que é um problema sério, uma exaltação ao Hitler, mas, né, do ponto de vista da técnica que ela vai utilizar para a filmagem, né, é muito interessante. Depois o seu clássico também, Olímpia, né, sobre as Olimpíadas de 1936 em Berlim, né? E ela levou muito tempo para concluir esse filme, mas aqui ela revolucionou as técnicas de coberturas de grandes eventos esportivos, que até hoje é reproduzida, né? Esses grandes eventos esportivos estão, no fundo, a base do enquadramento, do plano, né, do plano gigante ela usou recursos do mergulho, né, de salto ornamentais, e a câmera mergulhava junto, né, com o nadador. Então, uma coisa impressionante. Olímpia, né, que exalta o homem alemão, a raça ariana, essa coisa horrorosa. Então, vale a pena Leni Riefenstahl para entender essas técnicas de filmagem, né, do cinema esportivo. Mas vamos lá. Sabemos que o Hitler, então, ganha as eleições em 1933, o partido ganha as eleições, e com base na Constituição de Weimar, né, como morrem as democracias, né, com base na Constituição de Weimar, ele assume poder, né, como chanceler, e depois, com a morte do presidente, ele se torna poder absoluto na Alemanha. Mas vamos lá, nós vamos nos concentrar aqui na economia, não vou entrar nos aspectos políticos, vamos nos concentrar na economia. A economia estava em frangalhos, a economia estava destruída na Alemanha. Só para ter um dado, né, a taxa de desemprego na Alemanha em 1933 era em torno de 25%. Né? Na verdade, chegou em 1932 em 30% a taxa de desemprego. Na construção civil chegava a mais de 90%, mais de 90% é quase 100%, né? Chegava a 90% a taxa de desemprego na construção civil, né? E ele chama para ser o presidente do Banco Central dele, Hermann Sachs, que já tinha feito a estabilidade do marco alemão nos anos 20, ele chama para ser o seu banqueiro, né, para fazer uma política de expansão e de crédito, né, e controle de preços para fazer a promoção do crescimento econômico. O que é feito, então? É organizado pela equipe econômica um plano de recuperação econômica, olha só, né, chamado o Plano Quadrienal. E esse plano quadrienal estava fundado na recuperação econômica em duas áreas. Uma área, na verdade, construção civil, mas que se desdobrava na construção de rodovias, as Autobahn, e na construção de moradias. E isso gerou um volume de emprego considerável, né? Basta ver que em 1932, 30% estava desempregada a população, já em 1936, quando conclui o primeiro plano quadrienal, a taxa de desemprego era 7,4%. Então, é feito um grande levante de mão de obra, grandes frentes de trabalho na recuperação econômica, né, nessas duas áreas, construção de rodovias, as famosas autobahns, e a construção de moradia. Né. Esse plano, então, ele tem um controle absoluto dos preços, uma política monetária expansiva e uma política de gasto considerável. Depois,
Em 1936 tem um segundo plano quadrienal, mas esse segundo plano quadrienal já está fundado então na indústria química e na indústria pesada, à base da indústria bélica. Dentro do segundo plano quadrienal, as bases dele estavam fundadas na maior autossuficiência da economia, na relocação da indústria estratégica para longe das fronteiras, né, a expansão da capacidade dos ramos estratégicos e a racionalização da organização e da técnica industrial. Né. Ou seja, né, a construção civil e a produção de bens de consumo foram reduzidas. Né. Produção de bens de consumo, tanto leve, consumo durável, foi reduzida, né, para impulsionar a indústria pesada. A gente sai de uma economia de recuperação para uma economia de guerra. Em 1936, né, as tropas, né, a força aérea alemã junto com a italiana já está ensaiando bombardeios, né, na Guerra Civil Espanhola. Né? Quem fez a travessia ali, que levou de Franco, de Marrocos, né, para o território espanhol, acho que foi para Salamanca, se não me engano, né, foi a Força Aérea, né, a Lufthansa, a Força Aérea alemã. Então, e foi toda utilizada essa estrutura alemã de guerra na Guerra Civil Espanhola. Então, foi um preparatório para a Segunda Guerra Mundial, alemã e italiana. Né? Então, era uma economia que já estava se preparando para a guerra, mas mesmo assim continuou com um crescimento considerável. Se pegarmos o ano de 1939, quando começa a Segunda Guerra Mundial, a taxa de desemprego era de apenas 0,5%. Né? O índice de produção industrial, se tivermos como base o ano de 28, 100, né? Nós chegamos em 33 com 60%, né? E já estamos em 33, pegarmos 28 como base 100, né, em 33, 66 e em 38, 122, plenamente recuperada, né, anterior aos anos 20. A economia estava plenamente recuperada, né, num crescimento acelerado da construção civil, da indústria química, da indústria pesada. Esses dois setores que a Alemanha sempre foi especialista, né? Indústria química e indústria pesada. Né? Claro, um custo humano gigantesco. Né? Eu falei que não ia falar dessa questão que todos nós sabemos o que foi o Holocausto. Temos, por exemplo, a produção de armas, né? que se pegarmos como índice 100 em 1943, em 1933 eram 2, né, e em 1940 era 44, né, representando o orçamento de 38 a 39, né, os gastos militares representavam 32% do orçamento e 22% da renda nacional. Nós temos que entender que esta política de produção de armamentos é uma política de crescimento econômico, de geração de emprego, né? Porque o PIB é o mundo dos corações sem os corações, né? Crescimento econômico não tem sentimento, pode crescer produzindo armas, produzindo minas terrestres, produzindo alimentos para distribuição para as pessoas carentes, fazendo políticas públicas de inclusão social. O PIB cresce fazendo políticas públicas de inclusão social e cresce produzindo armas. Essa que é a tragédia da economia. Então, a economia estava plenamente recuperada e sem inflação e sem aumento salarial, porque houve um controle absoluto, né, dos sindicatos. Começou a faltar mão de obra. Se a 33 a propaganda nazista era desestimulando o êxodo rural, exaltando o trabalho da mulher em casa, no trabalho doméstico, em 39 e 40 era promovendo, né, estimulando o êxodo rural e falando que as mulheres eram fundamental a sua participação na produção industrial. Né? Inverteu a lógica porque, né, o desemprego começou a cair de forma acentuada e começou a faltar escassez de mão de obra. E eles não queriam importar mão de obra, né? Faziam o trabalho forçado, né, mas a mão de obra qualificada eles não queriam fazer isso, estava reservado aos arianos. Então, outra coisa também, temos que entender que o nazismo não é uma economia de estatais. Né? O nazismo não é uma economia de estatais. É uma economia de grandes corporações privadas. O que tínhamos de estatais na Alemanha? Correios, né, ferrovias,
alguns setores da economia. A Alemanha nunca foi uma economia estatizada. Agora sempre foi essa ordoeconomia, né? Essa economia em que o Estado participa coordenando atividades, orientando a economia. Não é uma economia estatizada, mas uma economia de alto comando, né? O Estado orientando. Como era a ideia de que os lucros eram dos capitalistas, mas a orientação da produção, os encaminhamentos de atividade da produção, quem ditava era o Estado. Desde o Bismarck, com Hitler, e de certa forma continua ainda, claro, com democracia e com justiça social e com inclusão. Mas essa lógica do Estado orientando essa economia de alto comando, né, fez presente tanto nessa Alemanha, né, nazista, como na Alemanha de Bismarck também, né? Então, um forte controle dos salários, um forte controle dos preços, né? Isso permitia uma expansão da base monetária sem inflação, né? Sem instabilidade de preços, né? E os gastos públicos também, né? Nesse sentido, era artificial. Isso era feito com um grau de autoritarismo considerável. Essa economia cartelizada, privada cartelizada, que é uma característica da Alemanha, né, foi levada, né, ao partido nazista. Muitos grandes capitalistas, né, todos bajulavam o partido nazista. Temos que entender isso. O capitalismo alemão era um capitalismo nazista, né, porque o capitalismo vai se adaptando a várias ideologias. Pode ser uma democracia, pode ser o nazismo, pode ser um liberal, pode ser a intervenção ou sem intervenção. O capitalismo se adapta às ideologias. O que tem que garantir é a valorização do valor. Então, nesse sentido, o capitalismo também se adaptou ao nazismo. Essa que é a tragédia. As grandes corporações, né, de produção de aço, da produção eletromecânica, a indústria química, os grandes conglomerados capitalistas, né, se adaptaram à lógica do partido nazista. Facilmente se adaptaram, garantindo a reprodução do capital, da valorização do valor. Eles estavam ali a serviço, né, do Führer.